Eu queria começar esse vídeo com fala Tricolinda, mas esse bordão já tem dono, né, velho? Um abraço aí pro Tom Bahia. O negócio é o seguinte, próximo sábado tem Bahia e Corinthians pelo Brasileirão. O Corinthians que perdeu ontem pro Juventude, né, e só venceu um jogo dos últimos 10 no Campeonato Brasileiro. Um momento ruim, mas eles têm reforço para estrear, nome conhecido, provavelmente vai estrear contra o Bahia. Nesse vídeo a gente vai falar também sobre a nossa torcida, né, que é o dobro da torcida do Vitória, o que convenhamos não é novidade para ninguém, porque nós somos a maior do Nordeste e ninguém nos vence em vibração. Adoro essa frase. Bora falar também sobre a semana de descanso, sobre o momento do Bahia, porque assim, a falta de reforços, né, o medo do segundo semestre de 2024 se repetir, fica parecendo que a gente está num péssimo momento. Porém, os números dizem outra coisa, né? A gente está vivendo um grande momento, mas podemos tranquilamente aplaudir e criticar, beleza? O momento é bom, mas falta reforço sim. Esse vídeo aqui está recheado, então fica até o fim. Meu nome é Rico, seja muito bem-vindo e estamos chegando à marca de 15 mil inscritos. Por isso, eu já te convido a se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito, a ativar o sininho para ficar por dentro de tudo que acontece no Esquadrão de Aço. E olha, muita gente acompanhando aqui o CT do Bahia, comentando, interagindo, participando, mas acaba esquecendo de deixar o like. Então, se você está vendo esse vídeo pelo celular, pega ele aí, vira ele rapidinho, deixa o like. Se você está assistindo pela TV, pega o controle remoto, setinha para cima, procura o joinha, deixa o like também, porque o conteúdo é de graça, você não paga nada e pode contribuir apenas com o like, beleza? Ajuda demais. Bom, vamos lá, vamos para o vídeo então. Sem mais delongas, vamos começar aqui, ó, porque a torcida do Bahia é mais pobre e mais periférica que a do Vitória, diz pesquisa. Pois é, meu amigo. Uma pesquisa do O Globo, Ipsos e PEC revelou um contraste marcante entre as torcidas de Bahia e Vitória. Os clubes vivem realidades muito distintas quando o recorte é socioeconômico. O tricolor de aço tem forte presença entre as camadas mais populares e nas periferias, enquanto o Leão da Barra aparece com participação menor nesses públicos. O dado mais expressivo está nas classes D e E. O Bahia ocupa a sexta colocação no ranking nacional, com 3,6% das respostas, 8 vezes mais que o Vitória, que registrou apenas 0,4% e sequer entrou no top 20 deste segmento. Já entre os mais ricos, classes A e B, a diferença diminui. O Bahia aparece na 12ª posição, com 1,6%, e o Vitória em 15º, com 1%. E aqui os recortes da pesquisa por raça, né, entre torcedores pretos ou pardos, o Bahia é o sexto e o Vitória o 13º. Entre os brancos, os números caem para 13º e 19º, respectivamente. E aí tem por localidade, né? Nas capitais, o Bahia ocupa a sexta posição e o Vitória a nona. Já no interior, o tricolor é o 14º e o rival fica fora do top 20. Nas periferias, o esquadrão lidera com 1,5% contra 0,4% do Vitória, né? Apesar da disparidade em alguns segmentos do levantamento, também mostra a força regional de ambos. O Bahia é a maior torcida do Nordeste e o Vitória é a terceira atrás do Sport. A pesquisa foi realizada entre 5 e 9 de junho de 2025, com 2 mil pessoas em 132 municípios. Pois é, meu amigo, temos o dobro de torcida e o Bahia é o time do povo, o verdadeiro time do povo. Bom, deixa eu trazer aqui agora, vamos falar do Sport Clube Bahia, porque mesmo sem reforços, o Bahia pode bater recorde de pontos no primeiro turno do Brasileirão. Que fase vive o Esquadrão de Aço, né, velho? O Bahia vive um momento de estabilidade e bons resultados no Campeonato Brasileiro, mas a falta de movimentação no mercado começa a gerar apreensão nos torcedores. A principal cobrança é pela contratação de um goleiro que assuma a titularidade e dê segurança. Ao lado do Cruzeiro, o Tricolor é o único clube da Série A que ainda não iniciou as contratações na atual janela de transferências, que está aberta desde o último dia 10 de julho e se encerra, desculpa, em 2 de setembro. Dentro de campo, o time de Rogério Ceni soma 7 jogos de invencibilidade, com 4 triunfos e 3 empates, e ocupa a quarta colocação com 30 pontos em 17 partidas. Restando 2 jogos para o fim do turno, o Bahia pode superar as campanhas de 2019 e 2024, que dividem o recorde
do clube na era dos pontos corridos com 31 pontos conquistados. No entanto, o histórico recente deixa o torcedor em alerta no último Brasileirão. Após um ótimo primeiro turno, o desempenho despencou e o time fez apenas a 13ª campanha da segunda metade da competição. Pois é, meu amigo, é o que eu falei no início do vídeo, né? O torcedor, ele fica assustado porque isso já aconteceu da gente cair muito de rendimento e, tipo, ir por água abaixo toda a boa campanha do primeiro turno. Então esse é o problema, a gente fica assustado, não chega reforço e vem aquele filme passando na mente novamente, né? Então, mas o momento do Bahia realmente é espetacular, é muito bom, poderia ser melhor. Se a gente tivesse pelo menos o goleiro, que é o que a gente sempre fala aqui, né? Se a gente tem um goleiro de alto nível é importantíssimo. Se a gente tivesse um goleiro de alto nível, com certeza a gente teria mais pontos nesse campeonato. Quem sabe a gente estaria posições acima também. Bom, deixa eu trazer aqui agora, porque o Bahia tem primeira semana livre após sequência de 10 jogos sem descanso. Pois é, meu amigo, o Bahia voltará a jogar somente no sábado contra o Corinthians fora de casa, e isso significa dizer que a equipe tricolor terá uma semana livre para descanso e trabalho no CT Evaristo de Macedo. Desde o retorno do calendário, após a disputa do Mundial de Clubes, o Bahia vinha sendo o time brasileiro com mais partidas realizadas. Foram 10 jogos disputados entre os dias 9 de julho e 9 de agosto, ou seja, uma média de uma partida a cada 3 dias. O calendário brasileiro é foda, né, velho? Entretanto, o descanso do calendário dessa semana se dá por um motivo negativo: a eliminação da Copa Sul-Americana, uma vez que será disputada a ida das oitavas de final, com o Fluminense enfrentando o América de Cali nesta terça. Portanto, poderia ser o Bahia em caso de classificação. Por estar fora das competições continentais no restante de 2025, o Bahia então aproveitará a semana para descansar nesta segunda-feira e retornar à rotina de treinamento nos próximos dias com foco no Corinthians. A agenda semanal de treinos do esquadrão tem treinos a partir de terça-feira e vai até sexta-feira, véspera da partida contra o Corinthians. Tá aí. É aquilo que a gente falou, né, velho? Se a gente tivesse um goleiro de alto nível, a gente provavelmente não teria saído da Libertadores, por exemplo, né? Não, e aqui não é, mas o Marcos Felipe não foi o grande responsável pela desclassificação lá no último jogo, papapá. Ao decorrer do campeonato, ele poderia ter pego algumas bolas que eram defensáveis, né? Não pegou. O goleiro de alto nível pegaria. E aí a gente estaria até agora na Libertadores, né? Mas é assim. Tem que corrigir isso aí, né? Bom, vamos lá. Deixa eu trazer aqui, velho. E aí, se você discorda de mim, se você, enfim, fica à vontade para comentar aí, tá, gente? Não acanha, não. Comenta aí. Ó, seguinte, hein? Técnico do Corinthians revela as chances de Vitinho estrear diante do Bahia, né? Vitinho agora é jogador do Corinthians e pode estrear contra o Esquadrão. Horas antes da derrota por 2-1 para o Juventude, e nesta segunda-feira o Corinthians anunciou a contratação do atacante Vitinho. O técnico Dorival Júnior elogiou o nível do novo reforço do Timão, mas afirmou que não sabe se ainda terá o atleta à disposição no próximo sábado contra o Bahia pelo Brasileirão. E aí o Dorival disse, né? É um jogador de muita qualidade, já foi nosso jogador em outro clube, Flamengo, tem capacidade para jogar em algumas funções. Não sei se estará pronto já, até porque ele finalizou a temporada há 2 meses e pouco atrás. Ele precisa talvez de um período, não vai ter todo esse período possível e necessário, né? Ele está com 31 anos, estava no Al Ettifaq da Arábia Saudita, até ser liberado no fim da temporada, chegando sem custos de transferência, né? Apesar de estar regularizado no BID, Vitinho não entra em campo desde 26 de maio, quando marcou 2 gols da vitória por 2-1 sobre o Al-Wehda pela liga local. A condição física preocupa o treinador corintiano, né, que disse aqui, ó, mas nós vamos inserindo o Vitinho aos poucos. Não acredito que já para essa partida contra o Bahia, espero que sim, mas não acredito. Tá aí, então o Vitinho, né, que o Dorival disse aí que talvez, né, talvez ele esteja jogando contra o Bahia, muito dificilmente, mas há uma pequena chance dele jogar pelo Corinthians contra o Esquadrão de Aço. Claro, eu vou falar pra vocês, eu via muito torcedor do Bahia falando até o nome do Vitinho, né? Antes de ir pro Corinthians. Mas, cara, eu vou falar pra vocês, velho, assim, um jogador, pra mim, bem abaixo, tá ligado? Eu não sei desde quando criaram esse. Desde quando começaram a superestimar o futebol do Vitinho, velho. Pra mim, um jogador.
porque eu não queria que ir, não. Tá aí no Corinthians, sem custos e muito dificilmente estreia contra o Bahia, mas é uma possibilidade, né? Enfim. É isso. Muito obrigado a você que viu o vídeo até aqui. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. E bora, Bahia!